bem a alma, sinta. Falando com Deus que a gente encontra a satisfação para a nossa alma. Você está triste? Fale com Deus. Com Deus. É um privilégio. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, Pai de amor, grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Fale com Deus, sempre é especial. Fale com Deus porque você precisa. Fale com Deus. Sintam. A sua vida não faz sentido? Com Deus, ela vai fazer sentido. Deus nos dá forças para vencermos. Cante. Mais forte. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão. O Senhor é maravilhoso. Grandes são as suas obras na sua vida. Sinta-se alcançado pelo amor de Deus. Não tem limite. Receba o perdão e a paz. Amém. O Senhor está aqui nos oferecendo o seu perdão, a sua paz. Não tem coisa melhor do que você sentir a presença de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é tão bom. Ele é muito bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Cristo é real. Cristo é real. Cristo é real. Cristo é real. É real. Ele voltará de volta. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Deus é tão bom, só vocês. Deus
Cristo é real. Ele voltará. Que alegria saudar a cada um de vocês, que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com cada um de nós, que este Deus que nós acabamos de cantar, Ele realmente é muito bom, e nós vamos ver agora na Bíblia como Ele é bom, o que Ele fez para ser chamado de bom. Quero mandar a minha saudação, nosso abraço especial a você que está aí na sua igreja, no seu pequeno grupo, na sua casa, vendo, assistindo, ouvindo a palavra de Deus. A você que está ligado na internet, conectado ao nosso portal. Deus tem bênçãos especiais derramadas para ti nesta hora. Não saia daí, fique aí com seus amigos, a sua família, porque Jesus Cristo vai alcançar você. Vai alcançar você com as palavras da Bíblia Sagrada. Jesus vai alcançar você com a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele tem algo muito especial para dar a você nesta hora, neste momento. Qual foi a atitude de Jesus Cristo lá no sepulcro? É sobre isso que nós vamos falar agora. E eu quero convidar você, levante do seu sofá, vá buscar a sua Bíblia. Levante da frente do seu computador, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe para que a palavra de Deus seja uma inspiração para você e para aqueles que estão do seu lado ouvindo a mesma. Que haja crescimento na fé, que haja esperança, que haja paz, que haja alegria, que Jesus Cristo fale ao seu coração. Vamos então abrir a palavra de Deus neste momento. Eu tenho usado o livro de Mateus, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu estou baseando as nossas reflexões no livro de Mateus, e quero convidá-los uma vez mais a abrirem comigo a Bíblia em Mateus 28, a partir do verso 1. Qual foi a atitude de Jesus Cristo na sepultura? Qual foi a atitude de Jesus Cristo dentro da sepultura? Sepultura que não era dele. Essa sepultura tinha sido preparada para José de Arimateia, e ela ficava perto da colina do Calvário. José de Arimateia era um ilustre membro do Sinédrio, e aquela sepultura havia sido preparada para ele, para José de Arimateia. Mas vamos ler a palavra de Deus, mas antes, feche os seus olhos. Como você está? Vamos pedir a direção de Deus através da oração. Grande Deus e Pai, a tua palavra já está aberta, e tu dissestes que tua palavra jamais deveria ser aberta sem oração, e nós estamos abrindo a mesma, com humildade no nosso coração, com aquele sentimento de que vais nos falar esta noite, esta hora, este momento. Obrigado por essa certeza, obrigado pelas músicas que foram cantadas, mas nós queremos algo mais. Se há alguém entre nós, nesta igreja, passando por algum problema de saúde, quem sabe um câncer, aparentemente sem cura pela ótica médica, nós queremos apresentar esta pessoa, este nome perante o teu trono de graça. Se tem alguém aqui, Senhor, cujo casamento passa por dificuldades, que tu possas multiplicar o amor entre marido e mulher. Se tem algum casal de namorado vivendo um relacionamento conflitante, Senhor, que o teu Espírito possa produzir a verdadeira paz. Se tem alguém nos vendo agora, nos assistindo, passando por um problema, por uma dificuldade, ou que vai prestar um vestibular, ilumina esta mente e aquece este coração. A tua palavra está aberta, fale a nós uma vez mais. Não nos deixes à mercê de nós mesmos, não nos desampares, Senhor, assim como tu não desamparou, não desamparastes a tua igreja
naquela sexta-feira turva. Fale agora ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Mateus 28, a partir do verso 1. Leio: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena, vejam, Maria Madalena uma vez mais. Como Maria Madalena aparece na vida, no ministério de Jesus, é impressionante. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinham dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como vos digo. Verso 8: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide a meus irmãos, que se dirigiam a Galileia, e lá me verão. Aquela sexta-feira tinha sido a sexta-feira mais difícil na vida dos discípulos. Jesus havia morrido, e junto com as esperanças, junto com a morte de Jesus, a esperança também havia morrido. O sol havia declinado no horizonte, e junto com o declínio do sol, declinou a paz dos discípulos. Eles estavam com medo, eles estavam perturbados, eles não tinham paz de espírito, estavam passando por um momento de crise de identidade. Viveram 3 anos e meio com Jesus Cristo, e agora, onde depositar a esperança? Num Galileu morto, num sepulcro vazio e indiferente. Queridos, aquela hora foi talvez a hora mais difícil na vida dos discípulos. Cabisbaixos, tristes, moribundos, desanimados. Mas naquela mesma tarde, 3 homens de culturas diferentes haviam encontrado Jesus. O primeiro deles, Simão Cirineu, da cidade de Cirenaica, na África. Cirineu foi obrigado a levar a cruz de Jesus. Cirineu era pai de Alexandre e Rufo. Provavelmente a terceira carta de João é escrita à sua esposa, a senhora eleita. Ellen G. White diz no Desejado que Simão Cirineu sentiu alegria, sentiu privilégio. Ele contou a história de: eu carreguei a cruz de Jesus. Cirineu contava com a alegria do privilégio. Eu entendo que na Bíblia há grandes privilégios. Ser a mãe de Jesus, que privilégio. Maria. Batizar Jesus, João Batista, que privilégio. Simão Cirineu chegou em casa naquela sexta-feira e falou: querida, meu amor, você não sabe, mas hoje eu carreguei a cruz de Jesus. 3 grandes privilégios. João Batista batizando Jesus, Maria, mãe de Jesus,
e Simão carregando a cruz de Jesus. Mas eu falei que 3 homens. O segundo homem estava no pé da cruz quando Jesus disse: está consumado. Alguns estudiosos chamam ele de Longinos, o centurião. Quando Jesus disse: está consumado, ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E o centurião deu o seu testemunho: aquele era o Filho de Deus. Alguns o chamam de Longinos, outros o chamam de Cornélios. Isso não importa. O que importa é o testemunho que ele deu de Jesus. A terceira pessoa que aceitou Jesus naquela sexta-feira trágica, obscura, fatídica, foi o ladrão. Alguns o chamam de Dimas, o bom ladrão. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Simão Cirineu, o centurião e o bom ladrão aceitaram Jesus agonizante na cruz do Calvário. Jesus, meus queridos, jamais nos abandona. Sexta-feira o sol se pôs, o sol declinou, e junto com o declínio do sol declinava a esperança dos discípulos. Aqui entra 2 grandes homens nessa história: José de Arimateia e Nicodemos. Ambos eram membros do Sinédrio. Os 2 foram excluídos quando Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Os 2 eram cultos, os 2 eram ricos. Foram a Pilatos, Pôncio Pilatos, o fraco e vacilante Pilatos, e disseram: permita-nos tirar o corpo de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos foram então tirar o corpo de Jesus da cruz. Quando chegaram lá, ficaram admirados. Jesus já havia morrido. Os 2 ladrões não haviam morrido. Quebraram as pernas dos 2 ladrões, mas de Jesus não quebraram, porque o Cordeiro de Deus, que havia sido imolado, suas pernas, à luz da palavra de Deus, nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. Eles então pediram a Pilatos: nós queremos o corpo de Jesus, nós queremos colocar Jesus na sepultura com todas as honrarias de um rei. José de Arimateia tomou lençóis de linhos especiais. Nicodemos preparou mirras e aloés, 32 quilos de perfume, para embalsamar, para perfumar o corpo de Jesus. O Sinédrio, os sacerdotes, os escribas disseram: não, ele não está morto. Nós precisamos ter a certeza de que ele está morto. Nós vamos lá. E eles foram, meus queridos. Chegaram embaixo da cruz de Jesus, olharam para cima, chamaram um soldado e disse: fura na costela dele. E um soldado veio, tomou a sua lança, se aproximou de Jesus e furou na sua costela. Os sacerdotes, invejosos, cruéis, maus, saiu água e sangue. Sabem por que saiu água e sangue? Se você pedir a palavra de um cardiologista, ele vai explicar, ele vai dar um laudo perfeito. Mas eu vou dar de um teólogo, de um estudante da Bíblia. O coração de Jesus se rompeu, diz Ellen G. White no Desejado. As artérias do coração de Jesus, elas explodiram. Elas não suportaram o peso da dor, do pecado e da separação do Pai. Sangue e água. Esse foi o preço que Jesus pagou na cruz por você. Levaram Jesus e colocaram na sepultura de José de Arimateia.
Um sepulcro que até agora ninguém havia sido depositado. Sepulcro de um homem rico, como diz o salmista. E ali Jesus foi colocado. Repousou o sábado inteiro, conforme o mandamento. Mas os discípulos, eles não aguentavam mais. Eles queriam ir ao sepulcro. Mal amanheceu o dia. Sabe quem é a primeira pessoa a chegar no sepulcro? Maria Madalena. Aquela que lá na casa de Marta e de Lázaro ungiu a cabeça e os pés de Jesus, preparando Jesus para a sepultura e para a morte. E irmãos e irmãs, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer Maria Madalena. Que coisa maravilhosa, que ministério sensacional essa mulher desempenhou. A primeira. João, eu estava lendo hoje à tarde lá em casa, João diz que ela nem esperou amanhecer o dia. Foi correndo ao sepulcro. Quando ela chegou no sepulcro, ela olhou e falou: ele não está aqui. Ela viu, Mateus fala um anjo, João fala 2. 1 ou 2, mas ela viu 2 anjos, brilhantes, poderosos. E ela ficou triste. Ela andava, Ellen G. White diz que ela começou a andar e chorar, a andar e chorar. Aonde puseram meu Senhor? É impressionante a história dessa mulher. O verso 2 diz que um anjo desceu. Sabe quem é esse anjo aqui? Esse anjo é o anjo mais poderoso do céu. É o anjo que ocupa hoje o lugar de Satanás. É aquele mesmo anjo que anunciou nas colinas de Belém para os pastores: eis que vos trago novas de grande alegria, falando da salvação que haveria de vir em Jesus Cristo. Esse anjo chegou lá, 2 anjos. Chegaram os 2. Um removeu a pedra. Ellen G. White diz que ele pegou a pedra como se fosse um pequeno cesto. Pegou aquela pedra, removeu e fez algo mais interessante. Removeu a pedra e sentou em cima da pedra. Os soldados caíram por terra, com medo, cheios de temores. Sabe quantos soldados Caifás colocou vigiando a sepultura de Jesus? Uma centúria, 100 soldados. Os mais poderosos soldados romanos, que nunca haviam experimentado o sabor de uma derrota, caíram por terra, de temor, de medo. E eu fiquei maravilhado ao ler no Desejado. Um anjo removeu a pedra e o outro entrou o sepulcro adentro. E quando ele chegou, ele começou a tirar a faixa. Jesus estava enfaixado, ele começou a tirar as faixas de linho. E o outro anjo se aproximou ali, ficou em pé, na porta do sepulcro, e disse assim: o teu pai te chama. Que coisa linda e maravilhosa, o teu pai te chama. Quando ele disse o teu pai te chama, Jesus levantou, porque havia vida própria nele. Ele não precisava de outra vida para viver. Vida em si mesmo. Ele se levantou, e quando ele se levantou, dobrou os lençóis, bem dobradinhos, e deixou lá na tumba vazia. Domingo amanhecendo o dia, primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, diz a palavra de Deus. Maria chega
junto com Pedro e os demais discípulos, e perguntam: aonde está o nosso mestre? E eu fico maravilhado com essa resposta. Essa resposta que está aqui no verso 6. Aliás, vamos ler o verso 5 também. Perdão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os anjos do diabo estavam vigiando a sepultura de Jesus também. Eu não sei se você sabe disso. E quando chegaram os dois anjos de Jesus, que os anjos do diabo fugiram da presença dos dois anjos de Deus, Ellen G. White diz que o diabo ficou irado com os anjos dele que fugiram da boca do sepulcro. Que coisa, irmãos e amigos. Nós estamos lutando, não é contra carne e sangue, você que está nos ouvindo agora nesta hora. A nossa luta é contra os poderes espirituais do mal nas regiões celestes. Nós não lutamos, não é contra carne e sangue. Nós lutamos é contra as forças espirituais do mal, vencidas na cruz do Calvário. Amém por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Verso 5. Por que buscais... Final do verso 5, porque buscais a Jesus que foi crucificado, Ele não está aqui. E eu pergunto para você, o que estaria Jesus fazendo naquela sepultura? O lugar dele não era na sepultura? 1 milhão de montanhas e pedras não poderiam contê-lo, não poderiam detê-lo. A terra não poderia deter o Criador. Ele criou a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como a terra iria conter o seu Criador? Nunca, jamais, jamais. Ele não está aqui. Como eu gosto dessa frase. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Por que vocês estão procurando aquele que vive no meio dos mortos? Meus amados, nós temos que procurar Jesus. Não é entre os mortos, é entre aqueles que estão vivendo. Entre aqueles que estão vivos e ativos. O anjo disse assim, verso 6. Vamos. Vinde depressa e anunciai. Dois verbos poderosos. Vinde, venham, entre aqui comigo. Quando elas entraram, sabe o que elas viram? Viram um anjo sentado à cabeceira onde Jesus fora depositado. E um outro anjo sentado aos pés, aonde os pés de Jesus haviam estado. Meus amados, qual foi a atitude do Salvador no sepulcro? Vencer e romper. Vencer. Jesus venceu por mim e Jesus venceu por você. Aproprie-se dessa vitória maravilhosa. Hoje é o dia, agora é a hora. Mas eu quero dizer outra coisa para você. Quando Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou só. Jesus ressuscitou e com Ele uma multidão de cativos. Quando Jesus morreu, houve um terremoto. As sepulturas se abriram, mas ninguém ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, houve outro terremoto. E aquelas sepulturas que já estavam entreabertas, os santos foram chamados à vida.
E eles apareceram pela cidade de Jerusalém, dizendo: nós havíamos morrido e nós agora temos vida em Jesus. Começaram a testemunhar daquilo que Jesus havia feito na vida deles. Os sacerdotes começaram a se contorcer de ódio, raiva, inveja. Chamaram os soldados. Veja o que eles fizeram com os soldados. Vamos ver o que eles fizeram com os soldados, verso 13. Recomendando-lhes que dissessem: o conselho ensina os soldados a mentirem. Que coisa ridícula, horrorosa. Vocês vão dizerem assim: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto nós dormíamos. Escuta, vocês estavam dormindo ou estavam acordados? Porque se vocês estivessem dormindo, como é que vocês sabem que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus? E se vocês estavam acordados, por que vocês não impediram os discípulos de roubarem o corpo de Jesus? O diabo é o pai da mentira. E inveja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos depressa, ide depressa, Ele ressuscitou dos mortos. Vamos, Ele vai para a Galileia. A Galileia, Jesus realizou muitos milagres especiais. Ele vai na frente de vocês. Jesus sempre vai na nossa frente, meus irmãos, abrindo as portas, quebrando os preconceitos, derrubando as barreiras. Jesus foi para a Galileia. O pastor, estava chegando na hora do pastor reunir as ovelhas mais uma vez. Paulo, em 1 Coríntios 15, 6, diz que Jesus falou para mais de 500, mas eu fico maravilhado com o que eu vou ler agora. Veja o que diz o verso 9. O verso 9 diz: Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, salve, alegrem-se, rejubilem-se, eu estou vivo, não os abandonei. Queridos, Jesus jamais nos abandona. Semana passada eu fiquei sabendo que um colega meu, a filha dele, está na UTI de um hospital. A sua filha, 11 anos de idade. Liguei para ele e falei: amigo, Jesus jamais nos abandona. A Bíblia diz que Jesus foi ao encontro, porque Ele queria confortar os discípulos, Ele queria confortar e consolar a igreja. Veio ao encontro, assim como Jesus agora vem ao nosso encontro para nos confortar, consolar, encher de paz, alegria, ânimo e esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus foi para a Galileia, e lá Ele reuniu de uma só vez mais de 500 discípulos. É interessante, meus amados, dizer a vocês, que Jesus Cristo não amaldiçoou Pilatos, nem Anás e nem Caifás. É interessante dizer a você que Jesus Cristo não amaldiçoou o soldado que pôs as suas mãos no madeiro. É interessante dizer a você que Jesus não amaldiçoou o soldado que lhe cuspiu e o que lhe bateu no seu rosto e aquele que bateu com o caniço na sua cabeça. Jesus não amaldiçoou aquela multidão que dizia: crucifica-o. Sabem por quê? Eu vou compartilhar com você. Porque aquela multidão que disse: crucifica-o,
Jesus Cristo morreu orando por ela. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, havia outra festa, chamada Pentecostes. Minha querida irmã, aquela multidão que dizia crucifica, estava ouvindo o poderoso sermão de Pedro. E Ellen G. White diz que do meio daquela multidão que dizia crucifica-o, que Jesus amou até o fim, que Jesus orou por eles até o fim, milhares se converteram, por isso Jesus amou-os até o fim. Esse é Jesus, e eu tenho dito para você, internauta, eu sigo a Jesus há 38 anos, e eu estou procurando alguém melhor do que Jesus e não encontrei. Não encontrei. E eu duvido que você possa encontrar alguém melhor do que Jesus. Atos capítulo 2. Pedro se levantou para fazer um poderoso sermão. E no meio daquela multidão que disse crucifica, que disse nós queremos Barrabás, muitos se converteram. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Veja no verso 10, Mateus 28, 10. Veja como é que Jesus trata a sua igreja, seus discípulos. Então Jesus lhes disse: não temais. E Jesus agora está dizendo para você, meu filho, se os seus negócios não vão bem, faça a prova de mim, me experimente, não tenha medo. Se a sua filha está com câncer, aprenda a confiar em mim, não tenha medo. Se o seu casamento está passando por uma crise, eu digo hoje a você, não tem mais, não tenha medo. Se o seu filho está envolvido, mamãe, com drogas, com bebidas alcoólicas, com uma vida promíscua, Jesus Cristo hoje está dizendo para você, não tem mais. Ele venceu a morte, Ele venceu o reino da morte. Os cravos que atravessaram seus pés, atravessaram a cabeça da serpente Satanás. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a cruz, nem os cravos, nem a sepultura, nem os soldados romanos, nem as hostes malignas de Satanás. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse assim, então, verso 10, não tem mais, ide avisar a quem? Meus irmãos. Que coisa maravilhosa ser considerado um irmão, uma irmã de Jesus. Que privilégio lindo e maravilhoso, que forma amorosa. Mas eu quero encerrar me reportando a outra coisa linda e maravilhosa. Naquele domingo, dois discípulos voltavam para uma pequena vila chamada Emaús. Cleopas e, para alguns teólogos, Maria, sua esposa. Emaús, uma vila que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles voltavam cabisbaixos, tristes, desanimados. Eles tinham ido para a festa da Páscoa. Eles não eram os melhores discípulos de Jesus, mas eles tinham aprendido a amar Jesus. Estavam voltando para sua casa, para sua pequena aldeia, quando de repente um estranho se junta a eles e começam a conversar. Andando por entre as pedras,
O sol estava declinando. E Jesus começa a expor para eles as Escrituras Sagradas. Jesus começa a dizer a eles, olha, começa a explicar o plano da salvação. Mas eles não puderam ver Jesus, estavam decepcionados. Finalmente o sol se pôs, eles chegaram na casa, e eles disseram assim, fica, Senhor, já se faz tarde. E o Senhor disse não, e eles disseram, Senhor, fica, está escuro lá fora. Insistiram. E Jesus entrou naquela casa. Quando Jesus entrou, sabe o que aconteceu? Eles foram comer. Quando sentaram na mesa para comer, Jesus fez os mesmos gestos que ele sempre fazia quando ia comer. E aqueles dois discípulos disseram assim, é Jesus, é o Salvador, é Jesus, Senhor, fica conosco. Quando fecharam os olhos para orar, Jesus desapareceu. Eles deixaram a comida em cima da mesa. Voltaram correndo, escuro, no meio das pedras. Ellen White diz que tinha hora que eles perdiam o caminho. Mas a avidez por dar a notícia para os discípulos era tão grande, que eles encontravam o caminho de volta. E eles iam conversando, é Jesus o Salvador. Lembra? Quando ele falava para nós, o nosso coração ardia. Era a presença de Jesus. E eles voltaram correndo para anunciar aos discípulos. E encontraram os discípulos reunidos no cenáculo, com a porta da casa fechada, com medo dos judeus. Queridos, nada pode nos separar do amor de Jesus. Algumas verdades ficam bem claras aqui. A primeira delas, o sábado é o dia do Senhor. Pode ser que você que esteja nos vendo agora, pastor, eu já estou frequentando a igreja adventista há algum tempo. À luz da palavra de Deus, o sábado é o dia do Senhor. Eu vou dizer uma coisa a mais para você. Jesus Cristo repousou na criação e Jesus Cristo repousou na redenção. O sábado é o dia do Senhor. Eu sei que há dezenas de mulheres do Brasil e do mundo assistindo essa programação. Mulheres, alegrem-se. Jesus tem um chamado para cada uma de vocês. Eu vejo em Maria Madalena um símbolo deste ministério maravilhoso. Se o Senhor tiver que enviar um anjo, como Ele enviou um anjo para tirar a pedra, Ele vai enviar mais um anjo para salvar você. O Senhor nesta hora quer tirar as pedras do seu caminho, como Ele removeu a pedra que estava no caminho de Jesus. Nós temos uma reunião marcada com Jesus. Uma reunião marcada não na Galileia. Nós temos uma reunião marcada com Jesus quando Ele aparecer uma vez mais nas nuvens dos céus. Ele vai reunir o pastor, vai reunir as suas ovelhas mais uma vez.
E eu quero ser contado no meio daquelas ovelhas que lá estarão sendo reunidas. Mas eu sei que há muitas pessoas aqui e agora que ainda estão com dúvidas, estão com medo. Pastor, eu não quero me expor, eu não quero ir à frente. Você já parou para pensar o ridículo de Jesus pendurado na cruz seminu para salvar você? O Deus Criador do universo. Ah, meus queridos, amanhã eu vou falar da entrada de Jesus no céu. Eu vou terminar aqui. E amanhã eu vou falar para você como foi a chegada de Jesus no céu. Como foi a entrada dele no portal do céu. Eu vou só adiantar uma coisinha para vocês. Jesus Cristo chegou no céu com essa multidão de salvos. Nós chamamos de molho movido. Um símbolo daqueles que ele vai levar quando voltar aqui uma vez mais. Ele chegou no céu, encaminhou-se a Deus o Pai. Deus o Pai pegou a coroa de glória e veio colocar na cabeça de Jesus. Ele disse: não, Pai, pare, ainda não me coroe a glória agora, porque ainda tem muitos que precisam aceitar o plano da salvação. Eu vou chamar a Luciane para cantar uma vez mais, porque a música prepara nosso coração para o céu, para receber a palavra. A música tem poder de sensibilizar, de eternizar. E ela preparou uma linda música para a glória de Cristo, para nossa inspiração. Obrigado ao coral pelas músicas que vocês cantaram. Que Deus abençoe vocês. Vocês estarão cantando para o Brasil e para o mundo e para os países de fala portuguesa. Que o ministério da música seja uma bênção. Cante, louve o nome do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Se você sabe, cante também. Porque ele vive, Louve a Deus. posso crer no Amém por isso. porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Eu sei que há pessoas essa noite que precisam vir aqui junto de nós. Venha, levante,
Jesus levantou do seu trono de glória, veio ao nosso mundo, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Dê um passo à frente e diga para Jesus: Senhor, eu aceito a ressurreição, eu aceito a tua vitória, Senhor. Eu quero estar no céu, junto com os salvos, de todos os tempos, de todas as épocas. Quero cantar o cântico de Moisés e o cântico dos remidos. Eu quero estar lá. Se você deseja, você que está estudando a Bíblia, você que está ouvindo a palavra de Deus ao longo desses dias, você que foi tocado, sensibilizado, entendeu que Jesus o ama, que Jesus a ama e deseja salvar-te, vem aqui à frente agora, eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém entre nós? Eu tenho visto a senhora aqui quase todas as noites, não todas as noites, e quando eu lhe cumprimento ali, eu digo: aqui, suba. Eu digo para a senhora: aqui é o seu lugar. Jesus não conhece derrotas, Jesus só conhece vitórias. Vamos cantar, porque Ele vive. Venham, subam, ficam aqui junto de nós. Jesus quer nos abençoar, derramar uma bênção que nós não receberíamos se estivesse em casa hoje, vendo televisão, assistindo a televisão por assinatura, ou algum filme. Não, vocês vieram ouvir a palavra de Deus. Que o mesmo Jesus que confortou Cleopas, que confortou Maria Madalena, possa confortar o coração de vocês e dos nossos amigos que estão ouvindo a palavra de Deus na televisão, na internet, no rádio. Jesus ama você. Nada vai separar você do amor de Deus. Nem os soldados romanos, nem os cravos, nem a lança, nem os pregos, nem o madeiro, nem o diabo lá embaixo na cruz. Nada. E o que é melhor, Ele está dizendo assim: corra, vá, anuncie depressa, reúna os meus irmãos, porque eu quero ter um encontro com eles, não na Galileia, mas o encontro quando eu voltar a esta terra uma vez mais. Vamos cantar agora, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Paulo disse: se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Levante aí na televisão, enfrente o seu computador, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, realiza hoje e agora já um milagre na minha vida. Provai e vede, o Senhor é bom, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Sim, meu futuro em Suas mãos agora está. Obrigado, Luciane. Ellen G. White diz que Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Mas olha, a primeira coisa que Jesus quis fazer depois que Ele ressuscitou foi mostrar para os discípulos
que Ele ainda os amava. Irmãos, é impressionante o amor de Jesus. Não dá para explicar. A gente só aceita. E amanhã nós vamos ver como é que Ele chegou no céu. O que foi que aconteceu no céu quando Jesus chegou lá? Quando Ele chegou no céu, bom, amanhã eu digo. Que Deus abençoe vocês. Porventura mais alguém que deseja vir e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque Jesus Cristo rompeu a sepultura, os grilhões da morte. Ele vive. Se Ele vive, nós também viveremos. Senhor, permitas que cada um de nós vá depressa, correndo, anunciar para reunir os irmãos de Jesus, não na Galileia, mas para aquela reunião que acontecerá antes do retorno do Senhor. Pai querido, obrigado pelo conforto da Tua palavra, pela certeza de que vais voltar a esta terra. Obrigado pela nossa vitória. Obrigado por esse grupo especial que está aqui à frente. Entra de uma vez por todas na vida deste grupo e abençoa. Pai amado, há muitos internautas agora, cheios de temores, de dúvidas e decepções. Que Jesus Cristo se apresente agora, dizendo para eles: salve, salve, alegrem-se, regozijem-se, porque Ele venceu. Obrigado, Senhor, uma vez mais. Despede-nos em paz agora. As reuniões em pequenos grupos, as reuniões nas igrejas, que nós possamos sair plenos da nossa vitória, cheios de gozo, cheios de esperança. Obrigado, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Ele abençoe todos nós. Amém.